Olha, se você tá pensando em morar na Flórida ou já mora lá, eu preciso te falar um negócio que, assim, pode doer um pouco, mas pode te economizar vários anos da sua vida. Morar na Flórida pode ser o seu maior erro aqui nos Estados Unidos. Mas calma, não é porque a Flórida é um estado ruim. O risco, ele não é o estado em si, mas sim, né, o motivo que você usa pra escolher. A Flórida virou um pacote completo pro brasileiro. Vem aqui que você nem precisa passar perrengue. Vem aqui que você nem precisa falar inglês. E assim, isso no começo dá uma sensação de paz absurda. Só que o que te ajuda a chegar também pode te impedir de crescer. Então é por isso que no vídeo de hoje a gente vai te mostrar o ciclo que prende o brasileiro na Flórida. O que aparentemente começa como conforto acaba virando dependência, galera. E no final a gente vai te dar 3 perguntas para você descobrir se a Flórida vai ser a sua base ou o seu maior erro aqui nos Estados Unidos. É isso aí, então bora pro vídeo, editor, roda a vinheta. Bom, gente, a gente nunca morou na Flórida, mas a gente mora aqui no Texas há mais de 3 anos já. E a gente também tem um grupo de membros do canal lá no WhatsApp, pessoas, né, que vivem aqui nos Estados Unidos e muitas delas vivem aí na Flórida. E o que a gente ouve de perto é sempre o mesmo padrão. Muita gente escolhe a Flórida no modo emoção. Sim, galera, influenciado por pessoas, assim, por segurança, por achar que é mais seguro morar lá, porque tem uma comunidade mais ativa, por medo de não se arriscar, por conforto de realmente estar próximo de uma comunidade ali que você quase não vai precisar falar inglês, porque tudo parece mais fácil. Tem brasileiro, todos os serviços são em português, tem mercado em português, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. E realmente não é à toa pensar assim, gente. Segundo o Itamaraty, 1 em cada 3 brasileiros aqui nos Estados Unidos moram na Flórida, pessoal. E 60% deles estão concentrados em Miami. Miami, cara. Palm Beach, aquela região. E principalmente algumas regiões de Orlando, galera. E tem alguns lugares que o português é o primeiro idioma, não o segundo. É o primeiro idioma. Tipo um estado a mais do Brasil, assim mesmo. E assim, isso ajuda de verdade no começo. Não tem como negar. Chegar num país novo é difícil e dá medo. Mas tem uma frase que explica tudo. Essa bolha brasileira é ótima pra começar. O problema, pessoal, é quando essa bolha brasileira vira o plano da sua vida, quando ela assume o controle da sua vida e não você. E assim, você faz tudo em português. Mercado, médico, mecânico, escola, trabalho, qualquer coisa que você imaginar, você consegue resolver em português. E aí você pensa, nossa, a minha vida assim tá resolvida. Tá tranquila, é assim tranquila. que é ser imigrante. E assim, não tá. Ela pode estar funcionando. E é exatamente isso que te engana, essa sensação de plenitude aqui nos Estados Unidos, né? É o que seduz, né? É o que seduz, meu. Você não percebe o que tá travando quando tudo funciona, mas tem uma conta acumulando aí, gente. E a gente vai te mostrar agora o que é ela, né? Porque parece tudo perfeito, né? Parece tudo perfeito. Tudo perfeito. Nossa, não tem como. O título do vídeo é Não Morar na Flórida? Que conta que vocês estão falando, não é mesmo? Não é mesmo? É mesmo. É o que a gente vai ver. Bom, minhas senhoras e senhores, essa conta se chama Autonomia. E você paga ela em 3 áreas. Primeiro, o inglês. Se você resolve 90% da vida em português, o seu inglês, ele vira o quê? Ele vira enfeite. Ele vira resolver a vida nos Estados Unidos com legenda. Né? Sim. Basicamente isso. E aqui, cara, a gente não tá falando de inglês pra pedir café, inglês pra resolver coisas básicas. Eu tô falando de inglês pra passar numa entrevista de emprego, pra fazer uma negociação, pra ser respeitado numa sala onde você chega e precisa colocar suas ideias, pra resolver pepino grosso. E assim, pepino quando você é imigrante, meu irmão, aparece do nada. Pô, quebrou o ar-condicionado, pá. Do nada. Quando você menos espera, vai aparecer uma bucha no seu colo e você tem que estar pronto, entendeu? Pepino. Tem uma coisa que o especialista em ensino de inglês, o Mário Vergara, chama de microambiente. Ele basicamente explica o que define se você aprende inglês não é o fato de morar nos Estados Unidos, e sim é o seu microambiente, ou seja, a sua casa, o seu trabalho, o seu círculo social, né? Quem vive rodeado de brasileiro aqui nos Estados Unidos pode, assim, passar anos sem avançar no idioma. Então quer dizer que... existem vários casos, assim, reais, gente. Existem vários casos assim, o que eu ia falar quer dizer que minha mãe então tava certa quando ela falava assim, você é a média das companhias que você anda, Lucas Duarte. Tava certa. Tá vendo? Renata tava certíssima. E assim, a Flórida, como a Julia tava falando de microambiente, é o estado que mais facilita
facilita todo esse microambiente em português. Você morar lá não garante que você aprende inglês 100%. Realmente pode ser 100% do contrário, porque como a gente falou, você consegue resolver tudo em português. Bom, a segunda área, então, que você vai pagar é o trabalho e oportunidades, né? Então, dentro da sua bolha, da bolha brasileira, as opções são bem menores, tá, gente? Você já se prepara porque você vai ficar no modo sobrevivência, que é, funciona, mas também, né, fica ali parado, você não cresce. Lógico que você tá nos Estados Unidos, as oportunidades de empresas, pelo menos na tecnologia onde eu trabalho, vão ser aonde? Aqui nos Estados Unidos falando inglês, né? Então, tipo, é isso. E terceiro, a vida prática, cara. Quando você depende de um brasileiro que resolve tudo pra você, ou você precisa sempre de alguém e você trava quando você não tem, isso gera uma sensação constante de fragilidade, cara. Isso gera uma sensação constante de não consigo resolver nada sozinho e preciso e dependo sempre de alguém. E é exatamente isso que muitos influencers que vendem esse sonho da Flórida, etc., querem que você faça, né? Que você dependa deles e do ecossistema que eles criam pra você ter sucesso na sua vida nos Estados Unidos. E só assim você terá sucesso. A gente não tá falando de ninguém em específico, mas a gente vê muito disso pintado na internet, né? Realidade, é realidade. gente. Não gostou? Dá o like. Dá o like. Dá o like e se inscreve no canal. Cada uma dessas 3 áreas que a gente acabou de te falar parecem, assim, até pequenas, né? Você pode estar até pensando que é pequeno. Mas, quando você junta essas 3, gente, o tempo ele vai cobrar e a gente vai te mostrar como agora no vídeo. Não sai no vídeo, hein? Deixa o like. Pra vocês terem ideia, gente, eu tava num grupo de WhatsApp de brasileiros outro dia, né? Eu não participo de alguns. Você me contou isso, cara. Desculpa, eu não acreditei. Uma pessoa perguntou assim, alguém tem contato de personal trainer que fale português? E aí, logo depois, veio outra pessoa perguntando assim, eu preciso de um coach de corrida, mas precisa ser em português. Coach de corrida, cara, em português, pra você começar a correr, tipo, você coloca 15 mil desafios na sua frente antes de ir lá e realmente concluir o desafio, né? É isso que a gente tá falando. E você vê, o idioma continua sendo sempre um grande empecilho, cara. É sempre isso. Assim, pessoal, isso aqui não é um julgamento, mas sim um sinal, né? Eu só quero que você perceba o que isso faz com o tempo, a consequência disso, né? A pessoa cria uma barreira para começar algo que deveria ser muito simples. Enquanto ela não acha o coach em português, ela não começa. E quando olha, passou-se o tempo. E você não fez nada. Nada. E essa é a lógica que a bolha pode te trazer, que é muito perigosa. Ah, depois eu foco no inglês. Ah, depois eu procuro algo melhor. Ah, depois eu me organizo. Ah, depois eu procuro as outras oportunidades. E aí quando você vê, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4 viram 6 e você continua estagnado nessa dependência constante, não vivendo a melhor parte da sua imigração, que é se adaptar a uma nova cultura. E essa é a minha opinião, cara. A Gazeta News entrevistou uma professora brasileira de inglês que mora lá na Flórida há 17 anos, gente. E ela resumiu assim, ó. A pessoa aprende um idioma por 2 motivos: vontade ou necessidade. E a maioria era por necessidade pra trabalhar. E sabe qual que é o grande empecilho, o problema que essa professora aponta? É exatamente isso. A facilidade de fazer tudo em português que você tem na Flórida, cara. E assim, isso não é opinião do casal, Shin, tá? Como a gente começou o vídeo falando que a gente não morou lá, a gente quis trazer um relato que embasasse essa nossa informação, e é um relato de quem viveu lá por 17 anos, vendo o padrão se repetir cada vez mais, de novo, né? Isso acontece, cara. A gente falou do microambiente e de tudo mais. E os números, eles confirmam isso, né? A American Community Survey indica que cerca de 50% dos imigrantes nos Estados Unidos afirmam falar inglês menos do que muito bem. E o Bureau of Labor Statistics, o Instituto do Trabalho das Estatísticas aí do governo americano, é muito claro. O imigrante que alcança fluência tem menor desemprego e melhores condições de trabalho, cara. A diferença entre os que crescem e os que ficam parados, muitas vezes é só essa, porque às vezes você é tão capacitado quanto o americano. Sim. Só te falta o inglês expressar essa sua opinião. E é isso que eu falo muito nas minhas mentorias,
com os membros do nosso canal. Inclusive, R$4,99 por mês, você acessa ao grupo de WhatsApp com mais de 100 pessoas. A mentoria é um outro nível, o link tá na descrição, você pode ver aqui. Mas eu falei muito disso, né? Tipo, muitas vezes é síndrome do impostor e tal, e você não pode deixar isso te barrar, entendeu? E aí, né, bate aquela sensação bem estranha do tipo, eu moro nos Estados Unidos, mas a minha vida não anda, né? Tá empacada. Por quê? Porque você veio buscar crescimento, né? Se mudando pros Estados Unidos, mas infelizmente comprou conforto no lugar da evolução. E como a gente falou, isso não é crítica à Flórida como estado, é apenas uma pergunta sobre o que você veio buscar aqui nos Estados Unidos e se sua vida ainda tá no caminho certo, nas suas metas que você colocou lá atrás quando você decidiu ser um imigrante. Porque você pode ser um imigrante desse jeito em qualquer estado dos Estados Unidos, né? Sim. Então, assim, realmente, a Flórida já tá muito bem entendido que ela não é o problema em questão. Tem gente que vive muito bem lá e constrói autonomia de verdade, gente. Mas, infelizmente, existem sim pessoas que decidem ficar na bolha. A vida, ela funciona dentro da bolha, mas quando você vai ver de perto, né, é toda travada. Com todas essas limitações que a gente falou, de sentir que tá presa, não conseguir fazer nada fora desse ambiente, nossa, deve ser uma vida horrível, assim... Deve ser angustiante, de verdade. Cara, aqui nos Estados Unidos. A pergunta certa, assim, não é qual estado é melhor. A pergunta certa é, essa escolha tá te dando base pra crescer ou tá te deixando confortável demais? Então, pra te ajudar a responder essas perguntas, a gente separou 3 perguntas pra você responder na sua casa mentalmente mesmo, não pra julgar, mas pra você enxergar onde você tá pra tomar a melhor decisão se você tá pensando em morar aqui nos Estados Unidos. Então a pergunta número 1 é: a sua vida vai depender de fazer tudo em português? E quando eu digo tudo, imagina aí, médico, escola, trabalho, resolver problema. Se a resposta for sim, então isso já é bolha, né? E aí a pergunta que vem junto com isso é: você quer viver nessa bolha ou você quer construir uma vida de verdade aqui nos Estados Unidos? Porque a bolha, gente, ela é realmente confortável, mas com o tempo ela te prende e ela vai te cobrar juros. E te segura na tua limitação, né? Te limita. Te limita. Te limita, a gente já falou disso aqui no canal em outros vídeos. Bom, a pergunta 2 que eu quero que você responda é: você tá fazendo essa escolha do lugar por hype e conforto ou por um objetivo real, de verdade, que você colocou? Porque paz de verdade, galera, pelo menos pra mim, não é viver sem desafio. A paz de verdade é ter uma estrutura mental, emocional, espiritual e tudo que você precisa pra poder lidar com esse desafio, encarar e sair do outro lado. Não ser um vitimista que fica se vitimizando, que não consegue e aí precisa se estar num coletivo, sabe, pra se sentir bem. Então, responde aí do outro lado e conta pra mim. E a pergunta 3 é: qual é o seu plano pra construir autonomia? Construir inglês de verdade, construir uma rede, né, de pessoas, de network fora dessa bolha de brasileiro. Arrumar um trabalho com chance real de crescer, né? Sem ter um plano, a Flórida, ela não vira base. Ela vira rotina, cara. E a gente tá falando assim, rotina boa demais às vezes pode ser o seu maior perigo e pode ser a coisa que mais impede você de crescer de verdade. E o que define o que o estado é pra você e a sua experiência de imigração é pra você é um único fator: o motivo de você ter essa experiência, de você fazer essa imigração. Você veio pra crescer ou você veio pra se esconder do crescimento? Essa é a pergunta que ninguém faz, mas que define tudo. Porque se você veio pra se esconder do crescimento e gosta de ficar no conforto, tudo bem, cara, e tá tudo bem. Tem pessoas que são assim. A gente vê que isso impede muita gente de crescer. Então, se o seu objetivo é crescer, não fique na bolha. Evite. Essa é a nossa opinião. Mas eu queria saber de você, qual foi o seu motivo pra pensar em escolher a Flórida ou que tá puxando você pra lá agora? Eu vou falar as letras aqui de A a D e vocês colocam aqui nos comentários o motivo pra vocês. E se tiver alguma outra coisa, pode deixar um comentário com a alternativa E: hype e influência. B: medo e conforto. C: português e bolha. Ou D: trabalho e oportunidade. Qual desses é o que tá fazendo você pensar em ir pra Flórida? Eu vou colocar diferente: pensar em vir pros Estados Unidos. Porque como a gente falou, essa mentalidade pode ser mais aflorada no estado. A gente trouxe os dados do professor falando aqui e tudo mais. É um exemplo, mas é tipo assim, um exemplo real que a gente quis trazer pra vocês, né? Mas isso pode acontecer em qualquer estado. Você pode ver isso acontecer em Massachusetts, na Califórnia, até mesmo aqui no Texas. A gente trouxe um exemplo de um grupo aqui do Texas também, né? Então você vê que a bolha está presente em todos os lugares. Mas uma coisa é um fato: onde você tem maior presença daquele grupo, a probabilidade
probabilidade de você cair nisso é maior, como a gente viu toda a argumentação do vídeo de hoje. Exato. Então é isso, comenta aqui dessas alternativas, se inscreve no canal, compartilha com alguém que tá pensando em se mudar pra fora e esse vídeo pode ser útil e deixa o seu like, comenta aqui, porque a gente vai interagir, não é isso? É isso mesmo, então a gente se vê no próximo vídeo. Diretamente de Austin, Texas. Não. Eles odeiam a Flórida, meu.